Tarcísio de Freitas a assinatura de uma autorização para a Secretaria de Parcerias e Investimentos, aqui também representando a Artesp, o DR, a assinar o referido contrato para a exploração do sistema rodoviário denominado Lote Rodoanel Norte, contemplando 44 quilômetros de eixo principal, abrangendo os municípios de Arujá, Guarulhos e São Paulo. Então, agora vamos, após a assinatura de autorização pelo senhor governador, neste momento, a assinatura do contrato de concessão, assinando o senhor Brandon Azevedo Ramos, que é diretor da concessionária Rodoanel Norte, SPE, em seguida, Rodrigo Pires Matos, diretor. Vamos agora, pela Artesp, assinará a seguir, pela Artesp, o diretor-geral, Milton Persoli. Em seguida, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, Sérgio Codelo, superintendente. E a seguir, encerrando as assinaturas, representando a CPP, a Companhia Paulista de Parcerias, o diretor de Assuntos Corporativos, Augusto Almudim. Assinado o referido contrato. A seguir, nós teremos o início da coletiva de imprensa. Pedimos só um instante para que tudo seja aprontado aqui à frente. Bom, boa tarde. Vou iniciar, então. Fazer uma breve abertura. Momento importante, assinatura do contrato com a Starboard, né, que é a Via Ápia, da concessão aí do Rodoanel Norte, leilão que nós realizamos em março. E, finalmente, a gente agora dá os próximos passos para cumprir um compromisso de campanha, que é a conclusão do Rodoanel, que com certeza vai atender muito o nosso estado de São Paulo, um empreendimento extremamente importante, extremamente relevante, que vai mobilizar muito capital, muito investimento, muita obra, vai gerar muito emprego, mas, sobretudo, vai facilitar muita logística aí nos próximos anos. Eu vou pedir para o Benini falar mais sobre o empreendimento e acho que é interessante a gente ouvir a empresa, né, que está aí extremamente motivada para fazer a diferença. A gente agradece a Starboard pela confiança, pela crença no Estado de São Paulo. É uma mobilização de capital, mobilização da iniciativa privada para fazer investimentos de infraestrutura. Nós que temos aí um programa de infraestrutura muito denso, né, o nosso programa de parceria de investimento paulista, que deve mobilizar aí a contratação de 200 bilhões de reais, praticamente 200 bilhões de reais nos próximos anos. Em todos os segmentos, né, a gente está falando de energia, está falando de saneamento, a gente está falando de habitação, está falando de educação, está falando de rodovias, está falando de trens, né, como trem intercidades, estamos falando da travessia seca Santos Guarujá, por aí vai, uma carteira bastante extensa que vocês já conhecem. Então, Benini, por favor, faça as honras da casa, você que é o grande protagonista aí desse Rodoanel. Muito obrigado, governador. Acho que o Rodoanel Norte, a gente está assinando agora, acho que é o nosso segundo contrato que a gente assina dentro do programa de PPI, são 3,4 bi de investimento, é o primeiro projeto inteiramente de free flow, né? Desde a partida só vai ser free flow, e eu acho que isso é um programa que a gente pretende implantar para o estado inteiro. A gente tem a previsão de obras de 3 anos, né, 2 anos de obra, 1 ano de projeto. A gente já está conversando com a concessionária, né? Mesmo a gente, né, esses 3, 4 meses para a assinatura do contrato, a gente está trabalhando nesse período para antecipar o máximo possível as obras. E a gente tem, né, como meta, até já vou adiantar aqui, entregar o primeiro trecho entre Dutra e Fernão Dias antes do prazo contratual e ter a previsão de término de todas as obras até meados de 2026, né? Até o meio de 2026, conforme previsto no contrato. Eu já vou passar para o Brandon aqui, que ele fala melhor sobre isso que eu. Bom, acho que, seguindo aqui o que o Benini já comentou, nós, da Starboard, assumimos aqui o trecho do Rodoanel com muita vontade e muita convicção de que nós temos um excelente trabalho para realizar. Estamos trabalhando desde que vencemos no dia da licitação, então não paramos um dia
e já temos uma perspectiva de conseguir antecipar muitos dos prazos que, no normal, se espera-se uma assinatura do contrato, mas que, como a gente assumiu aqui um risco de trabalhar antes, nós conseguimos ganhar esse prazo, né? Hoje, essa decisão se demonstra estar correta, nós estamos, de fato, aqui assinando o contrato, ganhamos tempo, já estamos trabalhando e pretendemos entregar aqui a obra, com certeza, dentro do prazo contratual e antecipando um dos trechos que são tão importantes aqui para o Estado de São Paulo. A gente está aqui, de novo, muito convicto que essa parceria com o Estado de São Paulo vai dar certo. Nós somos um fundo de investimentos e temos aqui um capital bastante interessante para ser investido no Estado de São Paulo, principalmente em infraestrutura rodoviária. O Rodoanel Norte é um ativo que tem as suas complexidades, e nós somos uma empresa que tem como DNA lidar com complexidades. Então, já temos aqui uma equipe de construção com ótima capacidade de execução, equipe operacional já trabalhando conosco dia a dia, e pretendemos, sim, fazer um excelente trabalho, sendo o Rodoanel primeiro, esperamos, de muitos projetos que possamos desenvolver aqui no Estado de São Paulo, em parceria com o governador, em parceria com o secretário e com a secretária Natália. Então, que a gente agradece muito também a presença de todos. Podemos iniciar a coletiva? Gabi, por favor, a primeira pergunta. Boa noite, governador. Boa noite, empresa. Eu queria que vocês falassem o que garante, né, que será entregue antes do prazo, esse trecho que vocês disseram que é entre a Dutra e a Fernão Dias, que pega ali Guarulhos e Arujá. E para o governador, esse trecho vai tirar 54 mil caminhões ali do fluxo do trânsito. Então, eu queria que o senhor falasse dos benefícios também em relação à logística aqui do Estado. Sem dúvida, a gente vai facilitar o acesso à capital, a gente vai desviar trânsito de dentro da cidade de São Paulo. Isso aí, primeiro, garante um menor tempo de viagem, garante também esse menor tempo de viagem, essa maior velocidade de operação também vai nos ajudar, inclusive na questão ambiental, na questão sustentabilidade, e melhora como um todo a logística. Eu acho que era um equipamento que estava faltando. Obviamente, tem algumas obras complementares que nós vamos fazer. Você falou do trecho que é importante, Fernão, Guarulhos, e aí tem a descida lá para Guarulhos, que nós vamos também trabalhar, enfim. E lá na frente, a gente está tratando da questão do Rodoanel como um todo, tem a questão da SPMar, a alça de Suzano. Então, tudo isso faz parte desse grande conjunto chamado Rodoanel e que a gente pretende botar para funcionar, tá com ele plenamente operacional em 2026. Questão do free flow fundamental, para a gente não ter perdas também, né, em termos de velocidade, de operação. Eu acho que é o sistema automático, o sistema justo do ponto de vista de cobrança tarifária, porque a gente está falando de pagamento por quilômetro rodado, mas um tremendo equipamento, uma grande via expressa que a gente vai ver materializar a partir de agora. Frente à garantia do trecho, a gente já está, como comentei, estudando esse trecho já tem 3, 4 meses. E esse trecho, especificamente, da Fernão até a Dutra, ele é um trecho que teve um evento de geometria, de geotecnia, porque um túnel caiu, de fato, nesse trecho. Esse é o ponto 1 de ataque. Então, resolvendo esse túnel e concluindo ele, você consegue conectar o Rodoanel. Então, quando você conecta o Rodoanel do ponto de vista de engenharia, você ganha muito tempo. Você consegue mover massa de um lado para o outro. Isso foi uma dificuldade que antigamente não conseguia-se, porque dividiu-se um lote em 6 e você não tinha essa conexão, porque um construtor não fazia esse acordo com o outro. Agora, foi muito bem feito a estruturação desse projeto ao consolidar os 6 lotes numa pessoa só, na concessionária. Então, ponto 1 de ataque é a conclusão do túnel. Linkando isso, você ganha muito tempo de engenharia e de obra, e a obra vai mais rápido. Então, esse trecho ele está bem avançado, diferente do trecho da Raimundo até a Fernão, que tem muitos problemas de geotecnia, tem questões de drenagem, que a gente vai ter que olhar com bastante calma, porque, antes de tudo, a gente tem que garantir que essa obra não tem risco. Ela já teve um sinistro no passado, então nós temos que ser muito conservadores na qualidade da engenharia que nós vamos estar entregando. E é exatamente olhando a qualidade que nos permite já ter essa visão de que esse segmento entre Fernão e Dutra está mais avançado, tem poucos problemas de geotecnia. Então, atacando esses problemas de frente, sendo a prioridade da companhia, você consegue avançar muito na entrega desse trecho. E, obviamente, o demais tem mais dificuldades, a gente não
vai conseguir antecipar, mas esse trecho a gente consegue antecipar. 12 meses é uma meta, né? Pode ser 10, pode ser 15, né? Isso varia, né? Isso varia de acordo com a qualidade que a gente for encontrar quando a gente estiver, de fato, em campo, fazendo e desenvolvendo a obra. Mas que há uma perspectiva nossa de antecipar esse projeto e entregar esse trecho antes de 2026, e a gente está muito convicto disso. Governador, Felipe Guedes, da TV Globo, vocês comentaram aí que serão 3,4 bi em investimentos. O do Anel Norte começou com 5,6, quando as obras pararam já tinha custado o dobro. Desses 3,4, só investimento da concessionária ou o governo do estado coloca algum recurso também? E uma outra pergunta para o senhor, uma outra obra que foi um grande desafio quando o senhor assumiu o governo, linha 17, Ouro do Monotrilho, o senhor comentou que estava avaliando se ia passar para a Via Mobilidade ou não. Qual é a decisão em relação a ela? Bom, a gente está falando de 3,4 bi de obra remanescente que precisa ser executada, né? Se a gente pegar a modelagem da PPP, a gente vai ver lá, tem uma contraprestação do Estado, né? E essa contraprestação foi depositada no dia de hoje, a gente está falando de 1,4 bi. Isso é importante para amortecer a tarifa, então a gente está falando aqui de equilíbrio financeiro, mas a gente tem 3,4 bi de obra remanescente para ser executada. Aí você vê o tamanho do desafio que nós temos. A gente está falando de fazer 3,4 bi em 2 anos. É um desafio de engenharia, é um desafio de logística, é um desafio de planejamento de obra, mas é um desafio possível. Como foi dito, a gente tem 2 segmentos que são bastante distintos, um que tem uma maior integridade e tem obras num outro status em termos de integridade, eu acho que é o trecho que a gente vai avançar mais rápido, e tem outro trecho que demanda mais ações do ponto de vista de geotecnia. Então, nós estamos bastante confiantes na questão do cronograma, da resolução do cronograma, e vamos executar esses 3,4 bi de obra que falta, de obra remanescente, né? Bastante volume de terra, bastante terraplanagem, bastante trabalho geotécnico, bastante serviço de drenagem, fora toda a parte de revestimento. Então, é um montante considerável. Com relação à linha 17, nós temos aí ainda as estratégias que estão na mesa, né? Nós avançamos muito com a CCR no que diz respeito à assunção desse trecho por eles, né? dessa obra por eles, porque por eles já serem concessionários. Então faz todo sentido, porque seria assumir aquilo que eles já vão operar e fazer obra. Agora, eventualmente, a gente ainda pode estudar a contratação de algumas das empresas que participaram do processo licitatório lá atrás. A gente vai, e essa definição vai ser muito breve, a gente vai tomar a decisão que vai representar o menor cronograma. O que a gente quer é que em 2026 a gente já esteja operando. Existe um trabalho que precisa ser feito rapidamente, que é o trabalho de pátio, porque nós temos os trens em fabricação, e eu preciso ter os pátios prontos para acomodar esses trens na chegada. Não. 3,4 da concessionária agora. Porque esse 1,4 é o aporte que foi feito, né, tem 3,4 de obra para fazer, e esse investimento é responsabilidade da concessionária. Governador, só para ficar claro, se eu não entendi direito, já tem uma data exata para a retomada das obras, um dia que isso vai acontecer? Isso ainda depende de alguma Não, olha só, governo de emissão? Tem um prazo contratual de 1 ano para eles fazerem projeto de engenharia, verificarem, confrontarem aquilo que tem de execução física com aquilo que de fato está no projeto, verificar eventuais perdas ou necessidade de retrabalho, e a partir daí se inicia o prazo para a obra. Agora, o que está sendo dito e é o que a gente deve ver? Uma possibilidade, como eles já vêm estudando há muito tempo, e desde do momento em que eles arremataram o Rodoanel no leilão, eles já vêm estudando, já estão verificando pontos onde eles vão poder montar canteiro, onde futuramente eles vão constituir CCO. Então, é provável que a gente veja uma antecipação na realização do serviço. Então, em termos contratuais, 1 ano para começar a obra, depois 2 anos de execução. Mas é provável que a gente tenha uma antecipação, inclusive, do início de obra, e vamos aguardar esse período agora de diagnóstico que vai ser feito. Governador, deixa eu aproveitar e fugir um pouquinho do tema. Tem uma expectativa do presidente Lula se reunir com republicanos e decidir sobre a entrada dos republicanos no governo quando ele voltar do Amazonas, dia 11, isso deve acontecer. Qual que é a posição do senhor com relação à entrada dos republicanos no governo federal? Assim, eu sou contra. Assim, para mim, não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo. Isso é uma coisa que eu vou avaliar com o partido.
Governador, em relação à Rodoanel, desde que foi paralisado o trecho norte, famílias começaram a ocupar os canteiros da rodovia da obra. Eu queria entender como vocês vão lidar com isso, com a questão das famílias. E também uma segunda pergunta, eu queria saber se tem algum prazo em relação à Operação Escudo, porque já foram presas todas as pessoas envolvidas na morte do PM, do soldado Patrick. Então, eu queria entender se vai continuar realmente até o final de agosto ou não. Vamos lá, a operação tinha uma previsão de 30 dias, a gente está trabalhando com esse prazo. Observe, não foi a operação foi convertida em escudo por causa da questão da morte policial, mas foi uma operação que começou antes disso. É uma operação de combate ao tráfico de drogas que se instalou no Guarujá. Nós estamos aí monitorando criminosos, nós temos aí a esperança de capturar lideranças aí do crime organizado, estamos trabalhando para isso, está em todo um trabalho de inteligência, de investigação. A gente já conta com cerca de 250 presos. Surpreende, né, chama a atenção o número de foragidos da justiça que foram capturados nessa operação, ou seja, pessoas que estavam com seus mandatos de prisão em aberto e que estavam soltos, né, e foram capturados nessa operação. Chama a atenção a quantidade de veículos roubados que foram apreendidos, né, e nessa operação, o volume de drogas apreendidas. Então, é uma operação importante do ponto de vista da segurança pública para uma região extremamente sensível e a operação prossegue, né, vai prosseguir, em princípio, pelo prazo que tinha sido planejado inicialmente e depois, lá na frente, a gente vai reavaliar. Né, temos alguns alvos identificados que a gente vai procurar ainda capturar nos próximos dias. Com relação a essas pessoas que ocupam faixas lindeiras, isso é um clássico, toda obra tem, a gente está acostumado a lidar com isso, e vamos lidar da melhor forma possível, né? Então, procurando acolher e dar o melhor tratamento, o tratamento mais correto, mais digno possível. Vamos avaliar, caso a caso. Governador, ainda sobre a Operação Escudo, eu e outros colegas aqui da imprensa passaram a semana passada ouvindo algumas das famílias que perderam parentes, e há muitos relatos de trabalhadores que teriam perdido a vida em intervenções policiais. O senhor faz alguma avaliação sobre a qualidade do trabalho da polícia nessas mortes? Gente, eu faço a mesma avaliação que eu já fiz com vocês. A gente tem uma polícia de 192 anos. Uma polícia extremamente capacitada, extremamente treinada. Né? Eu tive lá na Baixada Santista conversando com a tropa. Eu não vi uma tropa exaltada, eu não vi uma tropa descontrolada, eu vi, pelo contrário, uma tropa extremamente equilibrada, extremamente consciente do que tinha que fazer. Né? Então, a gente viu uma tropa que sabia o que estava fazendo. Se você pegar a história de cada um dos óbitos que aconteceram nessa operação, você vai ver que não aconteceram de forma concentrada, foram em conflitos que aconteceram, em confrontos que aconteceram com a polícia, em locais diferentes, em horas diferentes. Né? Se você for ver o histórico, a ficha de cada uma dessas pessoas, você vai ver, na maioria absoluta dos casos, uma extensa ficha corrida. Aqueles que não tinham ficha corrida realmente entraram em confronto com a polícia. Tem lideranças do crime organizado que foram a óbito, pessoas que estavam eram procuradas há muito tempo. Então, de tudo que a gente levantou de evidência, de tudo que a gente acompanhou, é claro que cada situação de confronto, né, cada ocorrência vai ser investigada, já está sendo investigada, mas de todas as evidências que a gente coletou até o presente momento, a gente não tem nenhum indício, nenhum motivo para falar em excesso, nada concreto foi levantado ou apresentado. A última, por favor. Gente, a gente não tem câmara para todas as unidades. A gente sabe que tem 10 mil câmaras para 90 mil policiais. Existem batalhões que têm câmara, batalhões que não têm câmara. Nós temos, por exemplo, o batalhão de choque de Presidente Prudente, que está atuando na região, que não tem câmara. Então, parte das ocorrências tem imagens, porque os policiais, as unidades usavam, parte das ocorrências ocorreram com unidades que não tinham câmara e então não vão ter as imagens. A última, por favor. Governador, o senhor comentou que a empresa responsável, a Viapia, tem agora 1 ano para entregar os projetos do Rodoanel, e aí o primeiro trecho seria entregue depois de 1 ano desse primeiro prazo? Veja, o prazo é 2 anos. O que a empresa está colocando é que, em face de tudo que eles estudaram, existe uma possibilidade de fazer uma antecipação no cronograma. Ou seja, o que a Viapia está dizendo, e é uma avaliação técnica com a qual a gente concorda,
existe, de fato, a possibilidade de iniciar esses trabalhos antes. Não, esse prazo de 1 ano não vai ser necessário na sua integralidade, eles vão conseguir, num trecho, numa etapa da obra, né, que é da Fernão até a Dutra, concluir essa análise de engenharia num prazo anterior, né, num prazo inferior a 1 ano, e começar as intervenções de maneira que você possa ter uma antecipação de cronograma que pode ser de 10 meses, de 12 meses, de 15 meses. Então, vamos ver, vamos torcer para que isso aconteça. Agora, prazo contratual, 1 ano para fechar projeto e 2 anos para execução de obra. A última aqui, vai, por favor. Governador, boa noite. Em relação ainda ao Rodoanel, como que estão as questões de avaliação de danos ambientais ou de possíveis problemas ambientais para a construção? E sobre o fim do uso do livro didático, o senhor esperava essa repercussão tão negativa? Alguma possibilidade de voltar atrás, reavaliar essa situação? Vamos lá, eu vou começar do livro didático, começar do final para o começo. Veja, eu acho que foi uma... a gente tem que entender o que está sendo planejado dentro da Secretaria de Educação. Olha, qual é o objetivo do governo do Estado? É que os alunos tenham acesso ao melhor conteúdo possível. A gente quer... O que a gente está percebendo? Os alunos, às vezes, estão chegando no 3º ano do ensino médio sem ferramentas necessárias para acessar uma universidade ou para acessar o mercado de trabalho. Isso é um fato. O Estado de São Paulo hoje está em 6º lugar na avaliação do IDEB. E vamos lembrar que o nosso secretário de Educação foi um secretário que pegou o Paraná em 7º lugar no IDEB e entregou em 1º lugar no IDEB. Ele, quando assumiu, o Paraná estava em 7º, e quando ele deixou o cargo, o Paraná estava em 1º. Então, ele deve saber o que está fazendo, né? Então, ele apresentou resultado. Resultado concreto. E teve um crescimento. Bom, esse é um ponto. Segundo, a gente está com uma lógica pedagógica. Qual é essa lógica? Né? É um quadrilátero. Em cada vértice eu tenho uma ação. Num vértice, eu tenho a questão das aulas que estão sendo preparadas para facilitar o esforço dos professores e uniformizar o conteúdo em todo o Estado. Então, tem uma série de aulas sendo preparadas, a gente tem mais de 6.000 aulas prontas, de maneira que o conteúdo que é ministrado no Vale do Ribeira vai ser o mesmo conteúdo ministrado no Pontal do Paranapanema, vai ser o mesmo conteúdo ministrado no Centro-Oeste, vai ser o mesmo conteúdo ministrado na cidade de São Paulo. Faz sentido isso? Faz sentido padronizar os conteúdos ministrados? Faz, para que a gente não tenha disparidade em termos de aprendizado. A gente quer que todo mundo tenha acesso ao mesmo conteúdo. A gente quer que todo mundo tenha acesso ao mesmo material. Então, primeira coisa, elaboração de aulas. Eu tenho aulas que vão ser padronizadas. Quando a gente faz a prova paulista e percebe que um conteúdo não teve boa absorção, e a gente tem isso hoje em 24 horas, a gente sabe hoje a frequência de cada turma, a gente sabe hoje que turma aprendeu, que turma não aprendeu, que conteúdo foi absorvido, que conteúdo não foi absorvido, e a gente já tem lá o material para reforço. Bom, então, essa aula que foi preparada tem que estar coerente com o material didático que você vai utilizar. Então, a gente vai produzir o material didático. É uma novidade no Estado de São Paulo? Não. O Estado de São Paulo já vem trabalhando com o currículo paulista e vem trabalhando com o Aprender Sempre. Quer dizer, o currículo paulista, que é material didático, o Aprender Sempre, que é o material de reforço. Então, não é uma novidade. O que a gente está fazendo? É linkando essas aulas que foram preparadas com o material didático que aprofunde aquilo que está sendo ensinado, que seja um material de pesquisa, que seja um material bibliográfico, que tenha os exercícios, ou seja, que dê o suporte para o estudante estudar, né? ter um bom aprendizado. Novidade isso? Não. Quantas escolas de ponta no Brasil trabalham com material próprio? Várias. Então, isso faz sentido. Terceira coisa, terceiro vértice, tarefa de casa. Então, eu tenho que ter a tarefa, porque muitas vezes a gente percebe que o aluno chega em casa e não consegue estudar. Então, a gente quer estimular o estudo. Vai ter uma tarefa digital, né, para ele poder realmente exercitar aquele conteúdo. A gente vai verificar quem está fazendo a tarefa, quem não está fazendo a tarefa e vai acompanhar. Porque qual é a nossa preocupação? É monitorar tudo o que está acontecendo. Monitorar a frequência, monitorar a performance. Porque é a partir do monitoramento de frequência e performance que você vai ter ganho, vai ter evolução, vai ter ganho de resultado. Quarto ponto, prova paulista. Que aí você monitora se de fato houve aprendizado e se a gente tem necessidade de reforço. Material didático está sendo formulado pela Secretaria de Educação,
um material que a gente vai olhar bastante, vai escrutinar bastante para que ele tenha qualidade, vai ser entregue impresso para todos os alunos, então quem quiser acompanhar digitalmente vai acompanhar, quem quiser estudar impresso vai poder estudar impresso, mas de maneira que a gente faça o fechamento desse ciclo. Aula, que vai estar padronizada para toda a rede, material didático, que vai ser distribuído para todos os alunos, compatível com as aulas que estão sendo ministradas, tarefa de casa e prova paulista. Então, é essa maneira, né, é essa estratégia para a gente ter um incremento de qualidade. Porque o que a gente quer é que o aluno aprenda mais. A gente quer que o aluno tenha uma performance maior. Deu certo lá no Paraná, né, isso foi trabalhado lá, funcionou, os caras saíram de sétimo, terminaram em primeiro. Hoje a gente está em sexto, eu quero crescer também, eu quero que a gente melhore performance, esse é o objetivo. Quero que o aluno tenha ferramenta, quero que o aluno chegue no final do segundo grau, tendo condição de competir para uma vaga na universidade. Aí criamos aqui o Provão Paulista, que é aproximar a universidade estadual da escola pública, criar um incentivo. Nós vamos ter agora o bônus para os professores atrelados ao ganho de performance, nós vamos ter o programa de intercâmbio no exterior para os alunos da rede pública. Então, assim, todo o nosso esforço vai ser feito no sentido de dar qualidade, de dar ferramenta. Eu quero que o jovem prospere. Então, essa é a questão. Me parece até que o Mato Grosso também abriu mão do PNLD. Então, não somos os únicos estados. O único estado. Não. Olha só, a suposta relação que você está falando da Multilaser, por exemplo, é de fornecimento de tablets, etc., computadores, contrato feito antes do secretário assumir, né? Contrato que a gente está começando a receber, contrato que não foi pago ainda e só vai ser pago se receber. E se não receber, a empresa vai ser sancionada como qualquer outra empresa. E durante o período que ele for secretário, não vai ter mais contratação com essa empresa. Ponto. Eu acho que não tem questionamento nenhum com relação a isso. E com relação à questão ambiental do Rodoanel, não vejo problema, nós temos o licenciamento todo. Eu entendo que a execução da obra protege o meio ambiente. Porque a pior coisa que tem, do ponto de vista ambiental, é uma obra inconclusa, né? Porque onde os dispositivos de drenagem não funcionam, que está sujeito a processos erosivos, que está abandonado. A pior coisa que tem para uma obra, do ponto de vista ambiental, é uma obra que ficou pelo meio do caminho, né? Algo que foi pensado e vai funcionar quando os dispositivos realmente estão prontos e eles não foram concluídos. Aí você vai ter um problema ambiental. Então, concluir a obra é a melhor estratégia hoje para preservar o meio ambiente. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Boa noite.